Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Suzana Leão, esse é o nosso espaço de conversa. Normalmente eu falo muito sobre a doutrina espírita, né, de uma forma bem progressista, porque eu faço parte do movimento de espíritas progressistas. Mas esse local, esse espaço onde eu converso é uma conversa mais variada sobre esses nossos temas tão latejantes e tão, pulsantes que a gente está vivendo nesse nosso país. Gente, o que foram esses 3 anos e meio que nós vivemos? Eu acho que quem não adoeceu, quem não ficou com algum problema emocional, quem não teve algum conflito familiar, quem não perdeu, né? Perdeu coisas, perdeu esperanças, perdeu, enfim, quem não passou por uma sacudida terrível nesse período, acho que estava vivendo num outro planeta, porque a grande maioria das pessoas, a grande maioria, eu me incluo nisso, viveu realmente 3 anos e meio de muita dor, na verdade, muita dor, muita dor. Vocês sabem, eu faço uma militância ambiental, agora até por causa de tudo isso que aconteceu, por causa da eleição do Inominável, por causa, depois veio a pandemia, tanta coisa aconteceu, o nosso grupo meio que se desintegrou, né? Mas eu continuo meio que sozinha mesmo nessa batalha. E esses 3 anos e meio foram absolutamente degradantes para quem conhece, para quem tem um pouco de conhecimento, ou mesmo para quem não tem conhecimento, mas tem o sentimento da luta ambiental, para quem tem essa ligação com a natureza, né? Foi realmente impressionante o tanto de destruição, de morte, de retrocesso que nós tivemos. Essa semana saiu uma reportagem, eu acho que eu li não me lembro em que portal foi que eu li, mas um portal muito confiável, que o Brasil teve nesses 3 últimos anos 30 anos de retrocesso. 30 anos de retrocesso na área econômica, ambiental e na área da educação. Ou seja, em tudo, né? Em tudo, porque economia, educação, área ambiental, sem contar o que aconteceu na pandemia, né? Que aquilo é a área da saúde, que aquilo foi um genocídio, né? Foi uma coisa sem explicação, um troço completamente bestial, uma coisa terrível. 30 anos, gente. Então nós vivemos 3 anos e meio, nós fomos jogados para trás, né? 3 décadas. Esse prejuízo é um prejuízo para muitas gerações. Então hoje, agora que nós estamos nesse processo, né, eleitoral, né, já estamos num processo de campanha eleitoral, eu peço a todos e todas que fazem parte desse meu canal, que de alguma forma são pessoas espiritualistas ou espíritas, que tenham muita atenção, que tenham muito cuidado, porque agora vão começar as fake news espirituais, né? Agora é o momento que vai começar, porque na eleição de 2018 foi o auge, né? Foi o auge. O médium famoso, aliás, vários outros médiums famosos, mas principalmente aquele médium famoso, o da medalha, né? O da medalha. Ele se encarregou de espalhar, naquela época, ele se encarregava de espalhar mensagens espirituais, mensagens recebidas do fulano de tal, do outro ciclano, do espírito tal. E aí falava que o Moro era a salvação, né? Que o venerando o Moro era a salvação, que o Brasil ia agora entrar no processo lá que vinha o cavaleiro no cavalo branco do Napoleão. Sabe aquela coisa, aquela babaquice, aquela coisa de fake news mesmo. Fake news é assim, é um troço que tu lê, tu não acredita que tu tá lendo, mas é.
Então, eles se encarregaram de espalhar essa... Tem um outro médium que agora se tornou interlocutor de ET, que também lançou livro naquela época, acho que em 2016, 2017, livro contra o PT, livro não sei das quantas. Então, tudo que a gente imagina, né, de ruim, de perverso, porque fake news é algo perverso. É algo perverso. Manipula aquelas cabecinhas ingênuas, manipula aquelas pessoas que idolatram essas criaturas, manipula, leva ao erro, né? E levar uma pessoa ao erro é algo perverso, através de uma mentira. Então, amigos e amigas, estejamos atentos, estejamos alertas, porque vai começar. Existem grupos de espíritas conservadores, eu digo conservadores até para não dizer fascistas, né, gente, porque eu acho que eles já passaram do processo de ser conservadores há muito tempo, eles já passaram a fronteira, né, do conservadorismo, eles já estão de bracinho dado com o fascismo, na verdade. Mas vamos usar o termo conservadores, tá? Para não magoar ninguém, porque eu sei que daqui a pouco começa a entrar aqui os fãs daquela pessoa e começam a encher o meu saco, porque eu não tenho mais paciência, né? Eu não tenho mais paciência. E quando eu falei uma vez que eu ia expor esses comentários, eu tô falando sério mesmo. E na minha página do Facebook eu já comecei a fazer. Então, comenta porcaria aqui que você vai ser exposto com a tua carinha e tudo, tá? Então, vou expor mesmo. Porque entra xingando as pessoas, tem que ser exposto. Vou expor. Mas voltando. Até perdi o fio da meada. Eu fico brava e eu perco o fio da meada. Mas voltando. Agora, a gente precisa ter toda a atenção, né? Porque eles se organizam em grupos. É isso que eu estava dizendo. Eles se organizam em grupos de WhatsApp. Da mesma forma que nós, espíritas progressistas, temos lá os nossos grupos de WhatsApp. Mas o que a gente faz nesses grupos? Estuda. A gente estuda obras, livros e desenvolve debates, né? Debates argumentativos, debates intelectuais. É isso que nós fazemos. Eles têm os tais grupos e eles espalham fake news nesses grupos, que são essas pseudo-mensagens psicografadas, que são videozinhos dos tais médiums famosinhos, que ficam chamando as pessoas para passeata, para isso e para aquilo. Olha interessante, olha só. Uma pessoa aqui do meu canal comentou num vídeo passado que eu fiz, e ela colocou assim: eu pertencia a um grupo de espíritas conservadores, eu vou, né, usar esse nome para ficar mais elegante. Eu pertencia porque eu sou médium, trabalhava naquela casa e eles tinham um grupo e eu pertencia àquele grupo. E aí, há um tempo atrás, ela publicou isso, acho que foi, sei lá, uns 20 dias atrás. E era algo muito recente que tinha acontecido para ela. Ela disse assim, algum tempo atrás, sei lá, uns 10 dias atrás, então tipo um mês atrás, começaram a publicar no grupo chamamentos onde os médiuns famosos, aquele médium famoso, né, da medalha também, colocava, eu não sei se, ela não explicou bem se eram videozinhos ou se áudios ou o que eles botavam. Chamamentos deles para os espíritas participarem dos movimentos de 7 de setembro. Que eu nem sei o que eles estão planejando para 7 de setembro. Coisa boa não é. Coisa boa não é. A gente está vendo toda a porcaria, toda a sujeira que eles estão jogando em cima da nossa sociedade. Então, coisa boa no dia 7 de setembro não vai vir. Aí esses famosinhos fazendo chamamento nesses grupos de WhatsApp, que são muitos grupos, né? Nós sabemos. Olha, só para vocês terem uma ideia, de espíritas progressistas, eu participo de uns 10 grupos de WhatsApp. Então, eles, os aliados do miliciano, nossa, isso deve existir centenas de grupos, porque eles são muito rápidos nesse tipo de coisa. Porque são grupos ocos, vazios, né? É uma máquina de distribuição de fake news e
dessas historietas e de mentiras mesmo, de vídeos, né, absurdos, de coisas absurdas que eles fazem. Então, não tem nenhum debate ali, não tem nenhuma argumentação ali. É só isso, é só uma máquina de fake news. E aí ela disse que ela reclamou, ela disse, nossa gente, vocês estão fazendo isso aqui no grupo? Aí eles excluíram ela do grupo, né? Então, isso é um depoimento de uma pessoa, tá? De uma pessoa que estava naquele grupo por contingências, né? Porque era o grupo de trabalho dela, do trabalho mediúnico, era onde ela trabalhava, era a casa onde ela trabalhava. Então, gente, vocês imaginem o que não estão aprontando, né? O que esses espíritas, eles agem, eles são exatamente iguais a esses neopentecostais que a gente vê andando com revólver na passeata lá, na Marcha para Jesus, meu Deus, Marcha para Jesus, andando de revólver. Essa gente é louca, essa gente é doida, é uma seita, vocês lembram do Jim Jones, né? Aquele pastor que levou 900 e poucas pessoas ao suicídio? É isso! Como é que uma pessoa tem esse poder de fazer um troço desse, de fazer mães matarem seus filhos com veneno e depois se matarem? Ele fez isso. As pessoas entram num transe, porque a coisa da fé cega. É isso, ela cega. Ela tira totalmente a visão, o raciocínio, o poder da pessoa dizer não. Ela embota as possibilidades de defesa da pessoa. E essas pessoas, elas sabem usar isso. Tanto os neopentecostais, malucos, que estão lá fazendo a arma, dando tiro dentro das igrejas. Daqui a pouco eles estão dando tiro, levam revólver pra benzer. Tem os católicos malucos também, fundamentalistas, né? Fascistas também. Então, qualquer religião tem. Agora, aqui no Brasil, nós temos esses aí, e os espíritas bolsonaristas estão engrossando esse caldo. Eles agem exatamente igual a essas pessoas. Exatamente igual, né? Exatamente igual. Então, esses médiuns famosos vão começar a espalhar fake news de novo. Eles já estão fazendo isso nos grupos de WhatsApp. Eles estão já chamando a turma toda para fazer sei lá o quê. Que coisa boa, não é? A gente sabe. Essa gente é antidemocrática. Essas pessoas, elas são anticivilizatórias, na verdade, né? Pessoas que abominam os direitos humanos, pessoas que abominam todas as lutas, né, de todas os grupos de minorias, eles abominam. Pessoas que defendem a miséria como castigo, que defendem que a miséria é resgate de vidas passadas. Essas pessoas agem de forma tão fascista quanto todos esses fascistas. E eles admiram um miliciano genocida. Eles admiram uma pessoa que fez ele rompeu com todas as barreiras da civilidade. Ele rompeu com todas as barreiras da humanidade que possa existir em alguém, né? Então, o inominável é o ídolo deles. Quem idolatra isso é semelhante. O inominável aplaude torturadores, né? Disse que o livro de cabeceira dele era daquele torturador. Se vocês fizerem uma mínima pesquisa no Google, né, vocês vão ver as atrocidades que aquele homem fazia. Aquele outro inominável, que eu não vou citar o nome aqui também, porque aquele homem, o torturador, que é idolatrado pelo miliciano, é uma criatura abjeta. Espero que agora o espírito dele, né, desencarnado, consiga ao menos ver toda a maldade que já fez nessa vida. Consiga ao menos fazer isso, né? E que fique bem longe de nós nesse momento. Então, gente, é isso. A gente precisa estar preparado, a gente precisa estar pronto, porque nós vamos ter que argumentar, nós vamos ter que dizer, ó, isso não procede, isso é mentira. Nós temos que começar
a parar de ter medo de enfrentar essas coisas. Nós precisamos enfrentar essas coisas. Nós precisamos dizer aos nossos conhecidos que a gente se envergonha disso, que isso não nos representa, né? Que o espiritismo é muito maior do que isso, que essas pessoas são fascistas. Apoiadores de fascista é fascista. Então a gente... Tá começando a chover, bastante vento, eu vou ter que parar, porque daí daqui a pouco não consigo mais falar. Queridos e queridas, é isso. Esse é o momento difícil que a gente está vivendo, esse é um momento complicado, é um momento muito forte, né? Nós chegamos inteiros aqui, muitos dos nossos companheiros não conseguiram. Eu tenho experiência de ter passado e ter visto muitos companheiros adoecendo, entrando em depressão. Infelizmente, muitos se suicidaram nesse momento, né? Pessoas que militavam em várias áreas ficaram completamente perdidas e a depressão bate e a pessoa não encontra mais saída, né? É uma pena, uma lástima, uma tristeza tudo que aconteceu. Nós estamos aqui, nós somos sobreviventes, cabe a nós agora encarar isso, né? Encarar essa necessidade de enfrentamento dessas coisas. Enfrentar essas fake news, enfrentar essas falsas mensagens, enfrentar esses falsos cristãos, falsos espíritas que vêm com nhenhenhé, com vozinha mansa, com isso e com aquilo, que ai, não pode julgar, ai não pode julgar. Quer dizer, eles fazem horrores, eles aplaudem um torturador, eles, né? Cristo foi torturado, eles falam em pena de morte, Cristo sofreu pena de morte. Eles falam, ideologia política. Jesus foi um preso político. Então eles falam, não sei o quê. Eles ficam jogando para cima de nós tudo aquilo que eles são, né? Não pode julgar. Claro que pode julgar. Pode sim, senhor. Pode sim, senhor. Se tu tem uma coisa abominável na tua frente, tu pode dizer, isso é abominável. Tu pode sim. Não só pode, como nós devemos. Se a gente tem essa coisa pavorosa que está acontecendo, se nós estamos assistindo esse espetáculo pavoroso, dantesco, nós temos, não é nem o direito, nós temos a obrigação de dizer, isso é fascismo. Isso é fascismo. Quem aplaude um fascista é fascista. Não tem meias palavras. Não tem, sabe? Vou ficar aqui, vou ficar aqui na minha reforma íntima, quietinho, falando manso. Olha, gente, chega dessa palhaçada. Chega. Enquanto eles ficam com isso, destruíram um país inteiro, tiraram o futuro de gerações. Jogaram o Brasil há 30 anos no passado. 30 anos no passado. Sabe? Então nós não temos nem o direito agora de nos omitir dessa história. Nós precisamos agora dizer, chega. Não vem mais com essa conversinha mole, com essa fake news. Não vem mais com esse papo. Sabe? Não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Esse é o meu apelo. Você sabe. Vocês sabem que eu não consigo me segurar. Vocês sabem que eu não consigo me deter diante de tanta injúria, de tanta injustiça e de tanta coisa horrorosa, né? Então eu convido a você que vocês se juntem, porque nós precisamos engrossar essa fila de resistência. Agora, gente, nós estamos na reta final. Nós quase entregamos os pontos nesses 3 anos e meio. Nós não podemos deixar que isso se repita, que isso se perpetue, né? E sabe-se lá quanto tempo essa tragédia pode ficar no nosso país. Então, nós precisamos agora, nessa eleição, nos dar as mãos, nos unir, barrar essas fake news espirituais, cartinha psicografada, bilhetinho do fulano de tal, sabe? Deixar isso pra lá. Médium de vozinha mansa, porque isso, porque aquilo, não aceitem, sabe? Se coloquem, defendam agora o que restou da nossa dignidade, da nossa democracia. Agora nós precisamos
encarar essa eleição que tá aí. É isso, gente, é isso. Estamos juntos, sofridos em pedaços, em frangalhos, mas estamos juntos ainda, né? E vamos reconstruir, é isso, é a nossa saga. É a nossa saga. Em 2003, quando o Lula assumiu pela primeira vez, o país estava muito parecido. Não estava tão horrível, porque não tinha esse ódio, né, na sociedade que o fascista miliciano jogou. Mas estava muito ruim também, muito ruim. E ele reconstruiu, então nós vamos reconstruir, sabe? Vai levar tempo, a gente perdeu 30 anos, né? Mas vamos reconstruir. E é isso. Eu fico tão atacada, mas é isso, queridos e queridas. Fiquem bem, cuidem-se, estejamos juntos e a gente segue. Um grande beijo.